Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 24 do PodPés. Esse podcast voltado para você, médico, ter bons insights sobre consultório particular, carreira médica, medicina e empreendedorismo. Um conteúdo que você certamente não tem acesso na faculdade, na residência, em outros congressos médicos que você foi. Você só acessa aqui no PodPés. Se você não conhece ainda o que é o PES é um programa online exclusivo para médicos que querem se diferenciar, que querem entregar uma consulta de alto valor e, a partir disso, construir as bases do seu consultório particular de sucesso. E aqui nesse canal, nós entregamos um conteúdo para já contribuir com você nessa jornada. Esse é o propósito, essa é a missão do Projeto PES. Portanto, se você ainda não nos acompanha, se você está ouvindo esse episódio aqui no Spotify, já segue a gente aqui no Spotify. Se você está curtindo o nosso conteúdo, deixa a sua avaliação aqui nesse programa, vai lá nos 3 pontinhos, dá 5 estrelinhas pra gente. E se você está acompanhando aí no YouTube e ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal e não deixe de aproveitar esse conteúdo riquíssimo que nós compartilhamos aqui nesse canal. E olha, gente, que para honrar essa missão de entregar um conteúdo de altíssimo valor, eu escolho a dedo as pessoas que eu vou chamar para dividir essa mesa comigo. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. Ela é muito especial porque nós nos conhecemos através da internet. Esse projeto PES que eu apresentei para vocês foi o primeiro projeto que nos conectou. E se não fosse essa conexão, esse momento de hoje não estaria acontecendo. Eu tenho muito orgulho da trajetória de crescimento dela. Eu estou aqui nada mais, nada menos do que com a doutora Larice Assef. Larice Pinheiro fez residência de clínica médica na Universidade Estadual do Pará, residência em endocrinologia e metabologia na mesma universidade, tem mestrado em obesidade e transtornos mentais. Olha que legal. É aluna da formação PES, foi lá que a gente se conectou, sócia fundadora da Clínica Liva, uma clínica focada no bem-estar e na visão integral do paciente, lá em Belém do Pará, e uma das fundadoras de um projeto online que está começando agora, que eu assisti o nascedor e que tem um baita potencial, que é o Cumbuca Minds. Uau, Larice, estou muito feliz de lhe receber aqui. Seja muito bem-vinda ao PodPés. Marília, é um prazer, é uma honra estar aqui, é um convite irrecusável estar aqui ao seu lado. Eu digo hoje assim que a mentalidade mudou depois que eu conheci você, e o que eu acredito hoje é que o médico, para ele empreender, ele precisa realmente se conhecer, né, a si próprio, aumentar a sua confiança no seu trabalho próprio, no que ele entrega, no que ele transforma de vida no paciente. E, a partir disso, o grau de confiança, ele cresce tanto que a gente é capaz, sim, de criar a realidade de trabalho que a gente quer pra gente. Uau. Então, eu acho que isso, assim, é o que, depois que eu te conheci, começou a me definir. Né? E é o que eu levo para a minha vida, nas minhas escolhas, né? No que eu quero alcançar daqui para frente, né? Porque a visão, ela só é realmente crescimento, é olhar para frente. Caramba. Né? E estar com você nesse processo, eu tenho certeza que foi a melhor escolha. E para mim é uma honra gigantesca estar aqui do teu lado. Caramba. A sua energia é maravilhosa. Gente, que legal. A gente já começou assim, né? Com esse nível de emoção, de energia. Que maravilha. Larissa, você falou uma palavra muito interessante, né? E impactante, que é mentalidade. Aliás, a mentalidade nos define. E um pouco antes da gente entrar aqui ao vivo, você estava compartilhando um pouco da sua mudança de mentalidade. Desde o momento que você terminou ali a residência, você começou ali no mercado de trabalho, pegando seus primeiros empregos, até a Larice que está aqui na minha frente hoje. Então, para o pessoal que está ouvindo a gente,
conhecer melhor como foi esse processo, porque eu acho que quando a gente compartilha o processo de crescimento, a gente contribui muito, porque a gente vai ali se conectando com as pessoas que estão em fases anteriores do processo. E essas pessoas vão encontrando clareza a partir da nossa própria história. Então vamos contar para o pessoal um pouquinho da sua história, quando você terminou ali a residência e você começou, como é que foi esse início de carreira profissional? Com certeza, o início, eu acho que ele foi até um pouquinho antes, né? Quando eu realmente, né, eu comecei a escolha da faculdade de medicina, muito por esse caminho natural que eu estava contando antes, né, de começar aqui o POD-PES, que foi um caminho natural de escolha, né, por conta da minha família ser de médicos. E ali foi um caminho natural, né? A gente sempre discutia muito de medicina na nossa rotina, no nosso dia a dia. E seu pai era médico? O meu pai é médico. E a escolha ali, né, depois para fazer medicina, depois a residência de clínica médica e endocrinologia. Quando eu saí da residência, eu não tinha nenhum suporte, né, relacionado a essa mentalidade. Eu fui fazendo o padrão que já estava um pouco ali instituído do que eu tinha aprendido de vivência na minha família, dos médicos ali que eu tinha à minha volta, né? E isso para mim era um padrão. Então, eu entendi que médico tinha que trabalhar às 24 horas ali, né? O tempo inteiro, assumindo turno, uma rotina, uma carga de hora trabalhada alta. Para mim, isso era o normal. Era o que eu entendia. Eram as referências que você tinha na sua família. Era a minha referência ali no meu ambiente familiar mesmo, né? O meu pai é neurocirurgião, eu tinha familiares, né, com várias especialidades médicas, então foi realmente a minha vivência. E também, né, a escolha da especialidade foi muito pautada nisso, né, porque eu via ali, né, que eu podia, o ambiente de consultório, ele era o meu amor, né, pela medicina, era o que eu gostava dessa questão do raciocínio clínico, das discussões dos casos, não muito tanto dos plantões e tanto, né, do ambiente cirúrgico. Isso pautou muito a minha escolha ao longo desse processo da clínica médica e pela escolha da endócrino. E também, né, porque no meu hospital lá em Belém, era uma grande referência para a obesidade. O hospital que eu fiz a minha residência de clínica médica, ele era um hospital referência do governo regional, federal, para pacientes que queriam fazer cirurgia bariátrica. Olha. Então, tinha todo um acompanhamento de pré-operatório, pós-operatório de cirurgia bariátrica. E aí eu fui fazendo a minha escolha pautada nisso. E sair da residência, né, é esse momento onde a gente fica ali perdido, muito por esse caminho aí dos padrões, né? A gente vai querendo aceitar tudo. Então, eu trabalhava em hospital grande, nos ambulatórios. Eu fui, logo que eu saí da minha residência, eu fui contratada pelo meu chefe para permanecer no ambulatório de pré-operatório de obesidade. Do hospital universitário. Do próprio hospital universitário. Legal. Então, eu também trabalhava em outros interiores da minha região. Viajava para atender. Viajava, né? E tinha lugares que eu trabalhava 1 hora de distância. E esse padrão todo foi me gerando uma frustração, porque imagina, né? Muito deslocamento o tempo todo, de manhã atendendo num lugar, à tarde em outro, no outro dia em outro. Então, os padrões de atendimento desses locais... Cada um com sua cultura. Cada um com a sua cultura, suas local. Regras. Exatamente, né? O local de atendimento, muita fila de espera, sem um tempo de consulta muito curto, onde eu não conseguia entregar tudo o que eu queria para o meu paciente. Todo o pós-consulta, né? A consulta não acaba ali onde a gente finaliza, né? O pós-consulta não existia. O paciente tinha dificuldade de ter acesso a mim, né? Então, tudo isso foi gerando em mim o cansaço também,
né? Físico, dessa Físico, rotina. mental, dessa rotina. Viagem, muita consulta, muito trabalho. E sem nenhum turno pausado, né? Todos os turnos Caramba. atendendo, às vezes sábado também. Então, isso tudo foi me gerando uma frustração. Eu lembro desse sentimento, né? De estar ali, chegar em casa cansada, exausta e no sentido de falar assim, poxa, eu não estou conseguindo entregar tudo o que eu quero. A coisa não está acontecendo do jeito que eu quero. Eu sempre fui muito crítica comigo mesma nesse sentido, né? De, poxa, dá para melhorar muita coisa aqui. E aí, a minha primeira decisão foi quando eu encontrei você e fiz o PES. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, realmente, de mudança acontecer. De virada. Ali. Que ano que você fez o PES, Larissa? Eu fiz em 2021, eu acredito. Foi no comecinho, né? Porque o PES começou em 2020, a gente abriu a primeira turma em agosto de 2020. E ali nas primeiras turmas, então, você entrou. Fui uma das primeiras turmas. Você tinha quanto tempo já no mercado, nessa rotina que você contou pra gente? Eu já tinha 2 ou 3 anos. Cerca de 2 ou 3 anos. 2 anos, mais ou menos, ali nessa rotina. E eu falo assim, né? O PES, ele começa a deixar a gente mais inquieta, né? Porque como a gente começa a dar a gente começa a ter realmente, né, esse valor de consulta maior, no sentido de entregar mais, ter mais técnica propriamente dita, de adesão do paciente no tratamento e todo o suporte que é dado, né, meu como médica, a minha entrega aumentou muito para o meu paciente, o acesso dele a mim aumentou, né? E eu comecei, né, quando eu fiz o PES, como eu ainda não tinha o meu lugarzinho próprio, eu comecei realmente a aplicar aquilo que eu estava aprendendo onde eu estava. Nos vínculos de trabalho que você tinha. Com certeza, né? Nos meus vínculos de trabalho, em todos. Claro, não a consulta inteira, porque não dava tempo, mas um pouco, sabe, sim, em mini doses. Em mini doses, adorei. E com as mini doses ali de conhecimento que eu estava aprendendo, eu pegava aquela informação e falava assim, bora botar isso aqui em prática, bora ver se isso funciona, né? E funciona. Né? O passo a passo de criar a conexão, olhar no olho do paciente. Isso, eu falo... É real, né? É real. A gente lida com vidas. E a gente transforma vidas, né? Isso, eu falo, né? A gente realmente não desvê mais. Não tem como voltar, né? O impacto que a gente causa na vida do paciente de transformação. Quem cuida de paciente com obesidade... entende as dificuldades que eles passam, né? Quando um paciente vira para a gente e fala, eu quero poder calçar o meu sapato, eu quero poder subir a escada, eu quero poder cuidar de um filho meu que eu preciso ter mais ânimo, mais disposição. Você fazer esse paciente alcançar esse resultado, que para muita gente pode ser pouca coisa, mas que para ele é algo imenso, muda o paciente, mas mexe com a gente. É para isso que a gente está aqui. Né? Nos reconecta, né? Quase uma coisa assim com o propósito de ser médico, de fazer a diferença na vida do paciente. Exatamente. E aí isso tem um impacto muito grande, porque eu acho que é um momento onde a gente começa a ver como médico que nós temos, né? Eu comecei a me ver assim, eu tenho muito valor. Eu entrego uma consulta de muito valor. Foi aí que você começou a reconhecer o seu próprio valor. Quando você se viu sendo capaz de entregar uma consulta que realmente impactava e que, por exemplo, na realidade do paciente com obesidade que você cuidava, você vê esse paciente ganhando um resultado que não tinha, uma liberdade de movimento que não tinha, perdendo um peso que ele nunca tinha conseguido perder. Você começou a ver, nossa, olha essa transformação que eu faço a partir do meu trabalho. Isso é muito interessante, Larissa, porque muitas vezes o médico ele não tem esse olhar de autovalorização, de valorização própria. Ele tem um olhar muito viciado, ele está sempre achando que a consulta dele não vale tanto, que ele se submete às condições porque é aquilo mesmo, que ele não consegue ir além daquilo. E a sua história é muito bonita porque você teve essa virada começando em você. Nasceu dentro de você essa mudança de olhar.
para o teu próprio trabalho, para você reconhecer o valor do seu próprio trabalho. E isso me deu essa coragem, porque eu entendi que aquilo tinha um alto valor de transformação e, de certo ponto, a gente se transforma também, né? Então, por isso que eu até comecei falando que esse autoconhecimento, o médico, ele tem que olhar para dentro, de saber o que ele quer, de saber o que ele quer alcançar com o seu trabalho e na transformação da vida das pessoas, porque isso eu acho que vai ser um caminho que vai guiar as escolhas. Excelente. Porque se isso não passa, se isso não chega, eu acho que você está fadado a continuar onde você está. Né? Se você não tem esse momento de encorajamento, momento de inquietação, de sair daquela zona ali padrão, onde você está sendo institucionalizado a viver, né, no seu ambiente de trabalho, e não furar isso, não sair desse momento, você não vai alcançar, né, essa mudança. E realmente o PES, ele foi, eu falo assim, suficiente para me encorajar, né, com tudo isso que eu estava alcançando. E tanto que quando eu comecei o consultório na Clínica Liva, eu não tinha nada de gestão. Foi depois do PES, a Clínica Liva? Foi. Eu estava... a Clínica Liva, ela abriu no finalzinho de 2021. Olha. Então, setembro. Né, eu já estava fazendo o PES. Quando eu comecei o consultório, eu ainda estava vinculada a plano de saúde. Na verdade, eu saí da residência de endocrinologia, eu nem me dei ao tempo de ver se eu ia dar certo ou não no consultório particular. Eu já entrei no plano de saúde. Olha como a gente né? Hoje eu não faria isso. Hoje eu jamais faria isso. Se eu tivesse feito antes o PES, eu jamais faria isso. Eu comecei o consultório assim com aquele medo, né? Naquele momento era um medo de, meu Deus, eu não vou ter paciente. Quem vai vir atrás de mim pra vir aqui nesse consultório pagar uma consulta, né? Pra mim! Né? Quem sou eu? É exatamente isso. Quem está ouvindo a gente se identifica com isso, porque você descreveu muito bem, Larice. Essa é a sensação. São essas dúvidas que pairam na gente nesse começo e chega a ser desesperador. Por isso que você abraça tudo que você vê pela frente, tudo que te oferecem, porque no fundo você pensa, é isso aí, é isso que dá para mim e acabou. É o normal, a gente olha a nossa volta, tá todo mundo meio que nesse movimento, a gente vai, eu vou ser mais uma nesse processo. Você vai com a maioria. E a minha história é essa, eu comecei o consultório com turnos, eu ia todos os dias para o meu consultório, mas eu sempre com o plano de saúde. Com o plano de saúde. Até que... E eu já fazia PES, eu já estava aplicando o PES, e minhas consultas já de alto valor. Eu entregava muito mais nas consultas, né? Mesmo sendo plano de saúde no meu consultório, eu dava o tempo, fazia um tempo estendido de consulta. Ali você tinha a liberdade, né, de fazer a teu consultório. Isso. Mesmo sendo plano, eu fazia uma consulta de mais tempo, com horário marcado, até que eu vi que, poxa, meu fluxo estava aumentado, eu fui transitando, eu comecei a diminuir os turnos, olha, esse horário aqui vai ser só particular, fui diferenciando, até o momento que começou a gerar uma confusão, porque gera. Né? Quem tem o consultório particular sabe que em algum momento a coisa vai bagunçar. Então, os pacientes que eram de plano começavam a não entender por que não tinha horário para plano, mas tinha horário para o particular. Você passou por esses desafios, Larice? Passei por isso. Mas foi bom, porque é disso que vem a mudança. Eu cheguei lá e falei, não vou mais atender o plano. Caramba! Né? Agora que no meu consultório vai ser só particular. Que ano que você tomou essa decisão, você lembra? Saí do... Eu primeiro tirei o plano, foi já 1 ano depois do consultório. Né? 2022, acho que 6 meses talvez. Acho que foi até antes. Acho que com 6 meses eu já tirei. Só que eu não saí do plano em si e comecei a só mudar o ambiente. O meu consultório particular era só particular. Entendi. E o meu consultório e o plano eu atendia apenas num hospital grande do plano. Entendi. Na rede própria deles. Na rede própria. E os próprios pacientes começaram a ver a diferença que era de atendimento. Porque lá
Eu não tinha controle sobre a agenda, né? Então, o paciente muitas vezes era hora de chegada, ordem de chegada. Eu falo assim, muitas vezes o paciente esperava mais tempo, perdia mais tempo esperando a consulta do que propriamente o tempo de consulta comigo. Porque a quantidade, o volume era muito alto, né? E o tempo de consulta bem menor. E aí ele começou a diferenciar, não, mas ali eu tenho um atendimento diferente do atendimento que eu tenho aqui. E isso durou, depois de um tempo eu já cortei, atualmente eu não tenho nem vínculo mais com o plano, oficialmente eu não faço parte mais, hoje né? Você já não assinei lá, nenhum, zero vínculo. Eu tenho zero vínculo com qualquer convênio. E o meu consultório é o meu ambiente de trabalho. Hoje você vive do seu consultório? Hoje eu vivo do meu consultório, 100%. Eu trabalhei, após sair a residência, que eu terminei o meu mestrado e que eu fui contratada pelo meu chefe, né, para manter um hospital grande referência de obesidade, né, no serviço de cirurgia bariátrica, um hospital onde atendia, assim, para você ter uma noção, 30 a 35 cirurgias bariátricas mês. Caramba! Era um volume muito grande. Alto. Porque lá tem um programa do governo, né? Obesidade Zero, que até hoje é vigente. Então, e eu fui chamada para fazer parte desse ambulatório, né? De pré-operatório de bariátrica. E foi lá que eu fiz o meu mestrado, né? E quando eu vim para cá, eu parei para fazer as contas, eu fiquei 10 anos nesse hospital. Olha como o tempo passa, né? 10 anos. 10 anos contando residência, clínica médica e endócrino. E depois mais 6 anos já como endocrinologista. Trabalhando nesse ambulatório. E eu saí de lá em dezembro de 2023, após a entrada no PES Mentoring. Né? Que eu acho que eu até mandei no grupo do PES Mentoring lá, assinado. Eu lembro dessa mensagem. Contrato de saída. Porque, na verdade... Foi o derradeiro vínculo. Foi. Que você tinha além do consultório. Era um vínculo que eu tinha além do consultório, que eu gostava, né? Porque eu acho que a gente, quando faz a residência no hospital... É um sentimento diferente, né? A gente tem apego, um amor, um carinho que vai desde a pessoa que nos recebe ali, é o porteiro, né? Que a gente conhece. Imagina, né? Clínica médica, os plantões, a residência. É verdade. Ao meu chefe, né? Todo mundo ali, a recepcionista. Então, era um amor, era um carinho que eu tinha por aquele lugar. Mas eu também comecei a ficar desconfortável com algumas coisas, não as pessoas, jamais, mas relacionada à estrutura de atendimento. Ao sistema em si. Ao sistema, né? De funcionamento. Eu falo assim, nos engolindo, né? A gente acaba não tendo aquela força para ir mudando aquilo ali, aquela estrutura. É isso. E eu me vi nesse momento de entendimento, né, da minha hora trabalhada, que aí junta com a questão maternidade, que aflora na gente demais, que a gente percebe mais ainda. Eu falo que o meu tempo, ele é realmente o meu maior valor, a minha preciosidade. Que legal esse mindset, hein? O meu tempo, Marília, ele é realmente algo muito bem, sabe? Quando você entende, eu acho assim... Para que você está fazendo as coisas? Qual é o seu propósito? Você começa a dizer não com muito mais facilidade. Olha, um exemplo básico. Quando eu saí da residência, quando o meu celular apitava, Larissa, quer trabalhar aqui? Eu nem olhava o que estavam me oferecendo. Eu falei, eu vou! Assim. Nada é mais importante. Eu topo. Hoje em dia, eu olho, eu falo, não. Eu tenho meu lugarzinho aqui. É nele que eu quero construir. É aqui que eu alcanço o que eu quero. É aqui que eu alcanço as pessoas que eu quero mudar. E ali eu tenho as minhas regras, eu tenho as minhas leis, eu falo. As suas leis. Né? O meu tempo de consulta, se eu quiser aumentar, se eu quiser diminuir, conforme a necessidade do meu paciente. É você quem eu manda. Vou atrás dele. Eu faço o retorno para quem precisa, para quem não precisa, não tem necessidade do retorno. E o paciente está comigo. Né? O paciente está com você. Já que você está falando sobre isso, Larissa, é diferente a sensação quando você atende um paciente que é do convênio e você tem um paciente que é seu particular. O que é que muda? Você que teve essas duas vivências, qual que é a diferença? Olha, eu acho que muda tudo, né? Eu acho não, tenho certeza, porque o paciente do plano, ele não vai ter o tempo da conexão com você. Né? Quando a gente fala que realmente tudo começa com a conexão, que isso eu aprendi com você,
você tem a confiança do seu paciente com você, né? E isso não volta, não tem como voltar. Então, o paciente do consultório é um paciente que cria conexão comigo, ele confia no que eu estou falando, ele sai da consulta com as metas muito bem estabelecidas, né, do tratamento dele. Ele sabe qual é a mudança que é para ele fazer na sua rotina do dia a dia, na construção dos seus hábitos. Ele sai sem dúvidas, ele sai com segurança, ele sai sabendo que ele tem um suporte meu, né? Que entrega de alto valor. E que a gente só consegue entregar isso no contexto de um consultório onde você tem controle da sua agenda, do seu tempo de atendimento, desse pré e pós-consulta, quando você pode cuidar de todos esses aspectos da jornada do paciente, né? Exatamente, a gente Maravilha. cuida, né? E depois dessa evolução com o PES Mentor, eu acho que o que mudou mais foi justamente isso, né? O entendimento de que a consulta, ela realmente começa no pré, né? Naquele atendimento inicial do WhatsApp, onde é o primeiro contato do paciente, onde ali já é possível você passar um pouquinho dos seus valores, né, como médica, treinando o seu secretário, a sua secretária. Perfeito. No meu caso, secretário, né? Secretário é qual o nome? Jaime. O Jaime, lembro do Jaime. Que foi treinado, né? E tudo isso você só vai conseguir colocar se você estiver no seu ambiente, né? Eu tive experiência de trabalhar logo que eu saí da residência também, em outras clínicas grandes até, né? Mas que esse controle ele não era meu. Então, isso também me gerava uma certa frustração. E agora, não. Eu estando no meu consultório, todo esse treinamento é feito por mim, né? Eu tenho eu falo isso com uma facilidade, hoje que eu tenho total segurança em treinar a minha secretária. Total segurança. Total. Isso aqui é muito forte que você está falando, Larice. Porque uma das maiores dores do médico, quando ele pensa em dar o passo do consultório particular, abre assim um leque de habilidades e desafios para os quais ele não foi preparado. E isso muitas vezes paralisa o médico nesse ponto, ele não avança. Uma dessas habilidades é como que eu vou contratar uma secretária, onde que eu vou achar uma secretária boa, como que eu vou treinar, como que eu vou captar pacientes, como que eu vou fazer a gestão, como que eu vou fazer o marketing. E você falou uma coisa agora, eu tenho total segurança para treinar uma secretária. Sim. Gente, o quanto que isso é libertador, porque você não está refém de achar uma boa secretária. Exato. Você contrata e você treina a secretária do jeito que você quiser treinar para ela ser a tua aliada no consultório. E já que você está falando sobre isso, Larice, como que você chegou nessa segurança a desenvolver essa competência, que é uma competência valiosa, de treinar uma secretária boa para captar pacientes para o seu consultório particular? Como é que você chegou nesse nível de habilidade, digamos assim? Isso, com certeza você, né, deu todas essas instruções, né, no PES Mentor com relação a treinamento de secretária, que não é um script que deixa a gente confortável para fazer, né, aquelas pequenas alterações que eu acho que é importante colocar a nossa personalidade ali naquele contato. Exato. A gente tem as diferenças, né, às vezes regionais, locais com relação a isso. Então, ali é uma ferramenta que você entrega para a gente, né, de que é um certo script que tem um passo a passo, né, para ser seguido, que é o que vai roteirizar aquela comunicação. Perfeito. Né? Então, o passo a passo da conexão, da permissão, né? De tudo ali do que o secretário precisa falar com o com o paciente, de entender qual é o motivo, né, inicial que o paciente está procurando o médico que ele quer tratar com a doutora Larice. Isso. Né? Já cria ali uma sensação, eu acredito, que é o que eu escuto dos meus pacientes, eles elogiam muito até o secretário, por conta disso, né? Porque foi criado um contexto, uma conexão ali, onde a gente já consegue entender a dor do paciente e isso permite, né, também já nesse primeiro contato, oferecer os nossos programas de tratamento, que é algo que eu acho que fechar programas ali já no contato no WhatsApp. WhatsApp, então foi uma coisa que eu acho que alavanca muito o nosso consultório, né, em termos de faturamento mesmo, né, em resultados financeiros, né, para o consultório.
inclusive, esse era um grande medo, eu acho que é um grande medo de vários médicos que têm uma especialidade mais clínica. Poxa, eu não tenho tanto procedimento. Como que eu vou ter um consultório, pagar os custos do consultório? Porque esse era o meu medo, né? Como que eu vou ter um consultório particular? Como que eu vou ter um consultório? O meu medo era custo. O meu medo é, vou ficar endividado, né? Exatamente é o medo isso. que trava. Então, eu acho que essa construção dos programas, ela faz com que, principalmente quem tem, né, a especialidade mais clínica, ela tenha uma possibilidade de oferecer serviços muito mais estruturados. Com ticket maior, com mais ticket previsibilidade financeira, mês a mês. Isso. E se fosse só isso, não se sustentava, né? Então, o financeiro é importante, com certeza, mas eu vejo que os resultados dos meus pacientes do programa, eles são muito melhores, muito maiores. Legal. Porque quando eu já tenho um tratamento de doença crônica, como a obesidade, por um tempo estendido, a gente sabe que o resultado é maior. Então, hoje eu tenho... O meu programa, ele se chama Programa Sustentado, né, Sendo Leve. Olha que legal. Porque... Programa Sustentado Sendo Leve. Programa de emagrecimento sustentado, que é o Sendo Leve. Perfeito. O objetivo nosso lá, meu... Como até, né, já ligado ao mestrado, eu falo que foi um caminho que foi me puxando, assim, né? Eu fui sendo escolhida ali, foi sendo chamada. Eu acho que foi um chamado muito... Eu percebo uma identificação muito grande dos pacientes que me procuram relacionada a essa questão, né, da ansiedade, o comer emocional, esses gatilhos mentais ali envolvidos no processo de emagrecimento. Então, o Sendo Leve é uma abordagem que eu também criei muito para trabalhar com eles. Essa mentalidade. Esse processo da jornada do emagrecimento, entendendo, né, trabalhando técnica de mindfulness, né, atenção plena, os cuidados, né, das técnicas relacionadas à compulsão alimentar, fazendo o paciente, eu falo que é a cebola, né, descascar aquelas camadas que estão envolvidas no processo, né, do emagrecimento relacionadas, estão enraizadas, eu falo, né, desde a forma de criação do paciente. Né? Então, a gente vai tirando isso, né, e o paciente, ele passa por esse processo de forma realmente leve, porque nada é impositivo, né, nada é obrigatório. Não existe hierarquia. Eu me coloquei muito realmente nessa posição de parceira, de dar a mão realmente para os meus pacientes do programa. Né? Claro que isso existe uma diferenciação. Então, os pacientes que vêm comigo na consulta avulsa, infelizmente, eu não faço esse tipo de acompanhamento. Mas os pacientes de programa, nossa, a gente cria uma conexão ali, um vínculo muito grande. Eu tenho hoje, Marília, pacientes que estão... O meu programa ele tem 3 meses, mas eu tenho um paciente que está fechando 1 ano, porque eles renovam. 1 ano, ou seja, 4 programas seguidos. Olha, né? O nível de fidelização e recorrência. Ele alcança, ele vai, ele renova, ele vai. Então, isso para mim foi realmente um feedback deles, né, quando eles renovam para mim, que eu falo assim, isso aqui tem muito valor. E o que eu entrego, eu tenho muita certeza da ética. Eu sei que eu estou fazendo um trabalho ali de construção, de mentalidade, de comportamento, de hábitos. Que é verdadeiro, né? Que é real. Que é o que eu acredito. Eu coloco a minha energia ali, sabe? Então, aquilo ali evolui. E eu me entrego mesmo. Eles mudam muito, sabe? Eu vejo um paciente que evolui. Eu tenho gente que às vezes tem medo de tomar remédio para obesidade. A gente desconstrói isso. Então, isso é valor, né? É muito valor entregue. Uau. E a renovação é uma prova desse valor. Uma assinatura de isso aqui é bom, eu vou. Isso aqui é bom, né? Um atestado de qualidade e que valida essa entrega realmente de valor que você faz para os pacientes. Gente do céu, vocês estão acompanhando essa mulher, é um furacão, viu? Olha essa guinada. Se você está acompanhando esse episódio desde o início, você entendeu, você está aqui, você acompanhou essa jornada. A Larice começou quando acabou a residência, pegando vários vínculos, trabalhando em vários lugares diferentes, se deslocando de um lugar para outro, atendendo convênio, trabalhando em hospital, trabalhando em cidades vizinhas,
2 anos depois, eu diria que foi até rápido, Larice, com 2 anos foram suficientes para você entender que aquilo ali não fazia sentido, para aquela realidade te inquietar, te incomodar. E você começou a dar passos. O mérito foi todo seu. Quando você encontrou o PES, você decidiu entrar no PES, você decidiu assistir às aulas, você decidiu extrair aquele aprendizado e aplicar na realidade que você tinha naquele momento, que era convênio, e já você foi fazendo as mini doses do atendimento. E você começou a ver o impacto daquilo no paciente e o potencial da sua entrega. E isso foi crescendo dentro de você, a ponto de te inquietar, de você dizer, não, eu vou para a minha própria clínica, porque lá eu consigo colocar as minhas regras. Você abriu a Clínica Liva e você continuou nesse movimento de crescimento até que chegou uma outra fase desse processo de crescimento que você disse, eu nem vou mais atender convênio. E aí, quando você sai dos convênios e você mantém a tua jornada, o teu crescimento é sempre muito, ele acontece em paralelo à entrega e o valor que você gera para o paciente. Isso é muito claro na sua jornada. Isso foi a tua base. E no momento que você está lá como dona da sua própria clínica, recém-largado todos os convênios, confiante da entrega de valor que você fazia para os pacientes, você começou a se desenvolver nas outras habilidades desse novo contexto. E aí você foi para a habilidade de aprender a vender. Eu lembro, Larice, ainda era mentoria avançada PES. Antes da gente abrir o grupo PES Mentoria oficialmente falando, um dia depois ou alguns dias depois de uma aula que a gente teve treinando esse script de vendas no WhatsApp, você pegou o script de vendas, você aplicou em uma conversa de WhatsApp, você fechou um programa. Você lembra disso? Com certeza. Você a gente não esquece a primeira grupo. Foi Eu printei essa mensagem. Lá no grupo eu faço questão de ser ativa. Foi e a mandar. Primeira venda dos programas, Larice? Foi a primeira venda seguindo dos programas. Seguindo o script de atendimento. Com Caramba. certeza, foi feito por mim mesma, né? Eu aprendi. Você vendeu! Eu aprendi com você, coloquei aquilo em prática e vendeu. E o paciente fechou no WhatsApp. No WhatsApp. Antes de sábado, passar na era um primeira sábado consulta. de manhã, eu lembro direitinho. Caramba. Eu acordei, eu vi ali, né, uma mensagem, uma paciente que tinha, por indicação de uma outra paciente. Era uma paciente de primeira vez. Uma paciente de primeira vez que estava vindo por indicação de uma outra paciente que eu já havia atendido e por isso tinha o meu contato pessoal. E aí ela mandou mensagem e aí eu falei, pega aquele papel lá, senta aqui que eu vou fazer isso. Botei lá e falei, bom dia, fulana. Seguindo passo a passo. Vou botar isso em prática, eu não perdi tempo não. Parei tudo que eu estava fazendo. Me conte, qual o motivo da sua consulta comigo? E nessa hora, aberta. Eu não fingi ser secretária, tá? Eu fui a doutora Larissa. Eu me identifiquei que era eu mesmo, médica, né? E a conversa foi fluindo ali naquele passo a passo e prontamente. No final, ela pagou? Ela não pagou, porque eu não tinha na época ainda, como era o início, o link do pagamento. Mas ela foi logo na mesma semana e já fechou. Caramba! Né? Então, isso quando você fala, né, que o médico tem que saber vender, é real. A gente tem que saber vender. Hoje em dia, eu não tenho zero realmente trava para falar disso. Que coisa com o meu linda, paciente. Que coisa linda. Não eu tô tenho, toda arrepiada. Não tenho mesmo. Eu entendo que aquilo ali é o valor, né? Eu falo muito do valor. É o meu valor que está dentro de mim que lindo, transcende. Larissa, é muito lindo ver isso valioso. Assim, você, como que é verdadeiro, como que essa cura da desvalorização aconteceu em você. Você foi curada de qualquer sentimento de desvalia, porque você sempre se olha com essa lente da autovalorização. É o meu valor, eu sei, eu tenho convicção do valor, do impacto e da transformação que eu gero nos meus pacientes. Vale isso aqui. Vale. E aí não tem culpa, não tem trava, não tem vergonha, não tem... Nada te bloqueia.
quando o assunto é venda. É lindo ver isso. E o que você está compartilhando aqui, eu nem sei se você tem noção, né, do quanto é valioso. Para quem está ouvindo aqui a gente agora, não saber vender, ter trava com a venda, achar que vender é pecado, é explorar o paciente. Gente, isso é uma dor generalizada da nossa classe. E a tua história, ela desconstrói duas coisas. A primeira é que vender é ajudar mais. Você falou assim, os meus pacientes do programa, eles têm um resultado muito melhor. Eles, através do acompanhamento e da entrega que eu faço no programa, os pacientes que fecham o programa, eles têm um resultado melhor. E a segunda coisa, você mostrou aqui na sua história que vender é uma habilidade treinável. Tem gente que acha que vender é dom. Ai, porque eu não levo jeito para venda, porque na profissão de medicina a venda não cabe, eu nunca vou conseguir encaixar a venda aqui na relação médico-paciente. Gente, venda não é dom, é técnica. A Larissa assistiu a aula, pegou o script, a técnica de vendas, aplicou no dia seguinte e vendeu um programa de acompanhamento no WhatsApp. Então você cura essa segunda coisa, a crença de que vender é dom. Uns nascem agraciados por Deus com dom e outros, coitados, nasceram condenados. Não, qualquer pessoa disposta, como você foi, a aprender e a colocar em prática, consegue. Parabéns, Larice. Inspiradora. Isso, e realmente para mim já ficou assim natural, né, essa apresentação do paciente, desse serviço que eu presto, do Sendo Leve. E eu acho que também eu falei assim, eu acho que todo médico, ele tem o poder de escolha, né? Uau. De ficar paralisado no seu inconformismo e virar a vítima de um padrão de atendimento que ele está sendo imposto, mas ele sempre tem a escolha de seguir outro caminho, né? Então, quando eu entrei na mentoria, o meu pensamento foi muito esse. Eu estou aqui, eu vou aproveitar ao máximo esse ambiente, né? De troca, de aprender com quem está acima de mim, de ajudar quem está abaixo de mim. Porque a dificuldade de quem está abaixo, eu já tive. E eu já alcancei ela e cresci. E os que estão acima, eu quero chegar neles, né? Então, eu entrei muito com essa mentalidade de, assim, para de ficar questionando tanta coisa, acredita na Marília. Para de se vitimizar. Acredita na Marília, faz o que ela está mandando e vai e faz. Sensacional. Porque a mentoria é prática, né? Prática. Não tem essa coisa de coisa de teoriazinha que você não vai praticar. Então, a minha mentalidade lá dentro é essa. Eu vou aprender o que eu aprendi aqui, eu estou botando em prática. Então, a gente até pode falar aqui que, poxa, as reuniões semanais, né? Com o secretário. Você colocou isso em prática também? Coloquei. É uma coisa que, claro, né? Às vezes, ainda dá um deslize de não... Sim. Na organização sair, mas eu vi que quando eu faço isso, muda completamente, né? As metas. Desse jeito. A energia e a motivação. A energia do consultório muda. Do consultório, né? Muda. Então... Isso. É prática. É aprendeu, fez. Aprendeu, fez. Ou então não aprendeu ainda no 100%, mas já começa com o mínimo que você já conquistou já ali. Absorveu. Porque é uma habilidade para ser colocada em prática. Excelente. Né? E eu assumi muito isso. Vou fazer. Então, por isso que a gente até brinca, né? Que sai dos encontros da mentoria, ninguém dorme mais. Ninguém dorme. Gente, é porque os encontros da mentoria geralmente acontecem à noite. Muitos acontecem na quinta à noite. É difícil dormir. Pra mim também, tá? Não é só pra mim. Meu marido tá aqui, ele sabe. Quando eu saio, é um nível de energia. É bilateral, a troca. Eu mando e recebo. Quando eu saio, é um nível de energia, porque é uma expansão de mentalidade absurda. E a gente fica naquela ânsia de querer colocar logo em prática, né? O meu marido tá aqui também. É o ouvinte das angústias, frustrações, desde lá do período da fim de residência, porque inclusive o meu casamento foi
ali nessa transição, 2017, foi assim, era mestrado, casamento, saída de residência. Imagina. Eu falei, esse casamento vai dar certo, né? Ele já sobreviveu a tudo Ele isso. sobreviveu a esse caos, desse momento ali que a gente tá vivendo essas angústias, né? E é parceirão, sempre me impulsiona, vai dar certo. O Arthur, ele é realmente muito positivo, ele tem essa mentalidade de colocar a gente pra frente. Conheci o Arthur aqui agora, maravilhoso. Qualquer coisa é fácil de resolver, né? Então é bom também a gente estar, né, com pessoas alguém assim à nossa do teu volta. lado que te apoia. Poxa, um parceiro. Isso é muito bom. Você ter um companheiro, um marido, uma esposa que te apoia, que te dá, além de ouvido, força, que acredita em você, que não te puxa para baixo, pelo contrário, que te apoia. O meu esposo também é assim, meu marido é muito assim, legal. Haroldo. Isso é muito bom. É. Isso é muito potencializador do teu movimento de crescimento. Muito, muito. Demais. Ter alguém assim que acredite também em você, né, que vai dar certo. E essa visão positiva é uma coisa que eu tento ao máximo trazer também para minha vida, porque às vezes a gente se coloca para baixo, né? E aí vem também o que eu comecei falando, é conhecer a si próprio. Hoje eu como médica eu faço terapia. Muito bom. Acho isso fundamental para esse autoconhecimento. Sensacional. Eu faço também há pelo menos 5 anos. Né? E eu percebo, eu comecei há pouco tempo, eu acho que não tem nem um ano. Muito legal, mas já vejo Larice. essa mudança, né? É impactante. Sem dúvida, isso também contribuiu para a sua velocidade de crescimento, para o tanto que você avançou nesse nesse último ano. Então, eu vejo muito isso, né? A terapia para a gente se autoconhecer, a estar nesse ambiente, o PES Mentoring, com essas pessoas que estão nesse mesmo propósito de crescimento, que querem alcançar essa mudança, né? Esses níveis mais altos aí de crescimento. Eu me vejo assim, né? Estava até falando aqui, eu ainda me acho que eu sou ali meio do caminho, primeiro eu quero alcançar mais, né? Eu me vejo querendo sempre ir para frente. E isso é bom, isso é sinal de ambição. Ambição é coisa boa, é você querer ir mais longe do que você já chegou, é você querer mais do que você já conquistou. É isso que te mantém viva, isso que te mantém em movimento, isso que mantém teu brilho no olho, teu desconforto para continuar crescendo. Porque se você chegou lá e está confortável, acabou. Você parou de crescer. Isso é um sinal que você está em pleno crescimento. Exatamente. E agora, né, vem a questão dos livros. Eu acho que os livros também têm sido na minha vida, assim, bem disruptivos, né? Outra ferramenta de desenvolvimento e crescimento. Outra ferramenta de desenvolvimento e crescimento. Porque você lê ali, né, 10 minutinhos de algum livro que também te tira um pouco dessa bolha de só doença, medicamento, que, claro, quando a gente fala isso não significa que a gente está excluindo, isso é a base, né? Perfeito. Eu estou aqui em São Paulo para o Congresso Internacional de Obesidade, que, graças a Deus, casou com esse momento maravilhoso. E isso sempre está presente, é a base, né? Legal. Mas a gente estar nesses ambientes é fundamental para o nosso crescimento. E foi dentro do PES Mentoring, dentro desse crescimento lá, uma das habilidades é você nos ensinar a questão dos infoprodutos. Sim. Que isso, nossa, né? Que poder. Era muito novo para você, Larice? Você já tinha tido alguém nesse sentido? Eu tinha um movimento de ver isso acontecendo, né? Porque hoje minha rede social principal é o Instagram, mas até, né, criando outras, o TikTok, que ainda não é uma habilidade muito próxima, mas também por suas recomendações ali, né, da gente estar em todas presente nas plataformas. Me fez ver, e eu vi, né, esse movimento acontecendo, mais recente aqui, né, eu acho que no Brasil. Sim. Essa questão, né, dos infoprodutos, mentorias acontecendo, e eu acho que o médico tem que estar ali também, né, porque eu vejo que uma das nossas funções é também informação, né? Se a gente pode mudar com a vida de um paciente com informação, educando, o poder da educação sensacional, é fundamental. Então hoje eu tenho, né, 2 infoprodutos, eu digo. Que legal. Fala sobre eles, Larice. Um que já está vigente e estruturado é o Kumbuka Minds, que foi criado no ambiente da PES Mentoring quando você nos ensinou como criar o infoproduto.
O Cumbuca, eu falo que ele foi muito orgânico. Eu falo assim, é um deleite, é gostoso demais estar ali. legal. Realmente, porque foi orgânico, porque nós 5, né, eu me incluindo nisso, lá com você, né, Adriana, eram 5 Letícia, mentoradas, né? Raíssa e Érica e eu, de cada uma de uma região do Brasil, Olha só. nos unimos com encontros online, só nós, para ler livros que você mesmo indicava, que legal. a Trinca indicava, né? Quantas vezes esses livros ficaram engavetados? Encostados. Né? Eu não tinha tempo, sou mãe, tenho meu consultório, tenho a minha casa. Não dava tempo de ler, eu priorizava as leituras técnicas. E esses livros realmente ficavam fora, né? Ficavam engavetados. E a gente começou a se reunir quinzenalmente, colocando metas, né, de páginas de livros para ler. E ali, nessas reuniões, a gente destrinchava aquele livro e colocava na prática do nosso consultório, com o nosso paciente, na gestão. A gente já leu o livro de liderança, né, legal. da Brené Brown. Estamos lendo, já acabamos de ler Os Gatilhos Mentais, que fala muito sobre comunicação mais persuasiva, marketing, né, as técnicas de comunicação mais assertiva. Excelente. Isso agrega muito valor na forma como a gente se comunica nas redes sociais, com o nosso paciente, como a gente instrui nosso secretário também. Então, a gente tem um ambiente ali que eu falo que é de médicos para médicos, é um ambiente seguro, é um ambiente onde a gente pode colocar ali as nossas dificuldades. Então, o Cumbuca, depois da gente ler o primeiro livro, a gente viu que éramos só nós 5, de forma orgânica. Sem nenhuma intenção de lançar um infoproduto. Que legal. Créditos a você, mais uma vez. Tem que ser nossa madrinha. Porque também veio de um podcast, de um podcast seu com a Manuela Carvalhal. Que ela compartilhou o método Cumbuca. Né? Que ela colocava como cultura ali da empresa dela. Isso. Que toda a equipe lesse em conjunto um livro. Né? Beijo pra Manu, aliás, se ouvir a gente. E a gente colocou isso e vimos ali, finalizando o primeiro livro, que aquilo tinha um potencial muito grande, porque acreditamos que é uma dor de muitos médicos ter essa dificuldade de planejamento de lei e como estruturar isso para dentro da sua realidade, né? E hoje o Cumbuca já existe, a gente já abriu a primeira turma, né? Fez uma aula de lançamento. Lançaram, venderam, abriram a oportunidade para outros médicos também acessarem esse ambiente de leitura e poderoso em crescimento que vocês estavam construindo ali. Validaram a oferta. Entraram 7 médicos. Temos 9. 9 membros novos clientes. Isso. 9 novos clientes do Cumbuca Mais. Tivemos uma venda online lá na hora. Na hora! E tem uma regra na PES Mentoring. Você realizou uma venda. Produto validado, comemora e agradece. Muito. E eu lembro o dia que você compartilhou lá no grupo. Pessoal, acabamos agora. Fizemos uma venda online. Um cliente pagou. Oferta e produto validado. Já era. E tudo de forma orgânica, né? Sem patrocínio, sem investir nada em tráfego. Ainda, nada. A gente fala isso, cliente CAC 0, né? O custo de aquisição do cliente 0. Que negócio. Já nasceu bom esse negócio, hein? E agora a gente está partindo para o terceiro livro e abrindo fazendo o segundo lançamento. Para a entrada de novos membros. E é muito bom, porque quando eu coloco ali no Instagram, eu vejo essa dor, né, nos médicos que me seguem. E aí eles falam lá, eu quero participar, Olha né? só. Então, a gente vai fazer uma outra aula gratuita, né, com esse objetivo, realmente, de chamar, que é agora, quinta-feira, dia 27. A gente vai fazer daqui de São Paulo mesmo, aproveitando legal. Esse movimento. Agora amei! Porque vendas é energia. Quando você tá numa energia alta, a venda acontece. E para aproveitar esse momento que vamos estar juntas, é verdade. Aqui, por causa de você, né? Que legal, amei! E é muito bom tá com esse projeto já vigente.
Sensacional. Né? O outro infoproduto a gente fala da esteira, né, de produtos. Da esteira de produtos. Ela tá muito empreendedora, ela tá muito Quem empresária. me vê falando assim, né? Olha ela, Brasil, essa mulher é um furacão. Esteira de produtos. Que é o você mais leve. Que eu trabalho muito, né, já no consultório isso. Muito eu falei, eu vou criar o você mais leve, sem radicalismos, né, eu falo. Porque vai ser um produto, né, de custo, claro, menor do que eu entrego no Sendo Leve, que é o meu programa estruturado de consultas. E acompanhamento personalizado com você. Isso, onde tem, né, a consulta médica, onde tem a bioimpedância, a consulta mesmo, e né, o teu toda olhar a entrega, individualizado para aquela pessoa. Prescrição de medicamento e tudo. E o Você Mais Leve já é mais educacional, mas que tem esse impacto na mentalidade do comer emocional, trabalhar mentalidade, comportamento e hábitos. Né? Eu falo que são os 3 pilares que eu acredito. A gente não alcança resultado e mantém esse resultado em perda de peso. Só o medicamento é fundamental, mas a gente precisa construir junto com o paciente a mentalidade, o comportamento, a estruturação dos hábitos. Perfeito. Então, o Você Mais Leve, ele é isso. Né? E sem radicalismos, por quê? Porque eu não acredito, né, numa mudança de comportamento que seja radical a ponto de excluir determinado tipo de alimento, fazer terrorismo alimentar, né? São muitas informações na mídia que a gente vê hoje, né? Imagina para o paciente como que ele fica, juntar isso. Então, como eu também estou trabalhando, né, muito essa questão de redes sociais, no sentido de criando a minha autoridade, criando o seu posicionamento, crescendo em presença digital. Eu tenho acompanhado isso. Isso eu acho que é uma forma de os pacientes me verem, se conectarem com aquilo ali e terem essa possibilidade de acompanhamento, e vejo esse produto ali, né, como uma forma de ele também ir para o meu consultório, né? Esse é o sentido. Fantástico. Então, ele tá já todo estruturado no papel. Cheguei até a marcar data, lembra? Lembro. Eu falei, Marília, não estou amarelando. Caiu no feriado, não foi? Eu lembro, Marília. Após uma viagem minha, eu vou precisar mudar essa data, porque eu preciso só me estruturar. Mas está estruturado, ele vai sair. Eu já vejo o potencial desse negócio. Eu já tenho o educador físico certo, eu já tenho legal. A Adriana. Vai dar uma aula de sono e obesidade. Do Cumbuca, que vai fazer esse bônus. E já tenho uma psicóloga, né, relacionada a transtornos alimentares certa já no Você Mais Leve. Então, agora falta realmente a data e fazer acontecer. Gente do céu. Maravilhoso. Uau! Nossa, Larice! Vai dar certo. Quantas conquistas, meu Deus do céu. Bom. Assim, ó, você compartilhou aqui nesse episódio, que aliás voou, a nossa hora já passou, né, gente? Calma aí que eu já vou finalizar. Mas aqui nessa hora de papo da gente, aliás, maravilhosa, uma delícia fazer essa troca com você. Você começou, essa mulher que já está aqui empreendendo, dona da própria clínica, vendendo o próprio produto, que é o primeiro produto, o programa de emagrecimento, aprendendo a importância de liderar, liderando o secretário, se reunindo com ele, treinando, acompanhando, se desenvolvendo por conta própria, buscando outros recursos de desenvolvimento pessoal, como o próprio autoconhecimento, as leituras, se associou com outras pessoas, criou um clube de leitura, daqui a pouco nasceu um outro business, um outro negócio, que é um infoproduto, que é o Cumbuca Minds, que é esse clube de leitura para médicos, e ensaiando o lançamento do segundo infoproduto, que, aliás, eu vejo muito potencial no método Você Mais Leve, porque é o que você já faz, é o teu melhor resultado, é a tua maior expertise, é o que você já entrega, você já sabe o quanto que você impacta a vida das pessoas, conduzindo nesse processo de emagrecimento. E você vai ampliar o teu potencial de impacto com um produto mais acessível, 100% online, para alcançar e ajudar mais pessoas. E trazendo a tua forma de enxergar a obesidade. Isso que é o mais legal. Porque isso é único teu. O método, o jeito, Larice Pinheiro, de olhar o teu ângulo do problema da obesidade.
E esses 3 pilares que você trouxe são as tuas verdades, é o que você acredita, mentalidade, comportamento e hábito. Tem que nascer esse produto. As pessoas não podem se privar de uma entrega maravilhosa como essa. Nossa, Larice, olha, só te parabenizar, tá? Você não está aqui à toa nessa mesa, nesse Podpés. Realmente a sua trajetória é real, é uma trajetória real de alguém que decidiu crescer e que esteve disposta a enfrentar o desconforto necessário para o crescimento, dar os passos necessários para que você chegasse onde você chegou e continua em franco processo de expansão. Porque eu falo que quando essa chave vira, você nunca mais para. Não tem como você se limitar de novo, você estagnar de novo. Você, naturalmente, a tua energia de expansão, ela te leva para frente. E você vai buscando, e você vai desejando cada vez mais crescer. Você está de parabéns por isso, sua história é muito inspiradora. A gente está chegando no final desse episódio, gente. Se você gostou desse episódio, você pegou algum insight da história da Larice, poxa, que bateu aí em você, virou alguma chave importante, coloca aqui nos comentários, manda pra gente, deixa teu feedback, qual foi o pedaço da fala, qual foi a frase, qual foi a palavra que tocou você. A gente vai ficar muito feliz de receber o teu feedback aqui. Compartilha esse episódio com mais médicos para a gente ajudar mais colegas que estão passando pelos desafios que a gente trabalhou aqui. E Larice, para a gente fechar assim, com chave de ouro, a gente falou de tanta coisa, mas imaginando um médico, um colega médico que está aqui ouvindo a gente. Esse médico, ele está inquieto, está incomodado, como você estava lá no iniciozinho, naqueles 2 primeiros anos. Não encaixava na forma de trabalho, não encaixava nos lugares onde trabalhava, não encaixava naquela rotina de vida tão corrida e extenuante. Esse médico está inquieto, mas ele não sabe por onde começar. Poxa, me dá uma luz, uma direção. O que é que eu faço primeiro? Que conselho, baseado na trajetória real e genuína de crescimento que você trilhou, que conselho você deixaria para esse colega? É assim, ó, colega médico, cola na Marília. Porque assim, por que você se conecta comigo, né? Porque eu vejo a especialidade conectou, o fato de você ser endocrinologia, mas o fato da sua história, de onde você vem, né? A sua formação pela USP, que a gente sabe que é de um valor gigantesco também. Então, eu procuro, né? O colega médico, ele precisa procurar médicos empreendedores éticos, né? Que tenham uma formação bem enraizada, bem fundamentada, e que te dê o caminho, né? No nosso dia a dia, as pessoas que estão em volta, muitas vezes, elas estão ali seguindo a vida com as suas coisas, elas muitas vezes não vão compartilhar, né, o caminho desse crescimento. E você estar realmente junto de uma pessoa para lhe conduzir nesse caminho, a gente fala isso, né, encurta o teu tempo de crescimento, encurta os teus erros. Essa coisa de você precisa errar várias vezes para aprender, eu sinceramente acho que o erro faz parte, a gente vai errar, mas se você pode minimizar esses erros, você consegue estando próxima de pessoas como você, né? Então, Obrigada. Eu não tenho dúvida que você foi uma divisora de águas na minha vida profissional, e isso, querendo ou não, transferiu para pessoal também, né? Então, é importante porque é emocionante, né? Ver toda essa transformação. Então, quem é que sai ganhando disso? É o paciente, que sai com a sua vida transformada. Eu, porque estou trabalhando num ambiente maravilhoso que eu quero, que me faz feliz. Profissionalmente. Então, hoje, quando eu saio tarde do meu consultório, eu vou para casa, eu não vou me lamentando, eu vou amando, feliz que meu consultório está ali, cheio de vida. Eu amo consultório cheio de vida, porque são vidas transformadas, sou eu feliz. E isso não tem valor. Não tem preço. Não tem preço, né? Na verdade, não tem preço, tem muito valor. Tem muito valor. E o recado é esse.
cola na Marília. Eu me emocionei, tá, gente? Maurícia, obrigada. A Maurícia providencia depois uns lencinhos aqui pra não passar vexame assim ao vivo, sem nenhum recurso aqui, pra não borrar a maquiagem. Nossa, Larissa, obrigada pelas palavras. Eu também tenho mentores na minha jornada e eu sei o quanto que você ter uma referência, alguém com quem você se conecta, escolha bem também quem vai te conduzir na jornada. Ó, chegou um lencinho aqui, gente. Estamos equipados aqui. Eu acho que você tem que escolher bem de quem vai te conduzir, quem você elege para te ajudar e te conduzir na sua jornada. E quando é alguém que você olha o histórico e você vê, como os mentores que eu também escolhi, a trajetória, né, de resultado incontestável, os valores, a ética, como que ele cresceu de forma ética, por que não se aproximar mais dessa pessoa, se conectar, comprar tempo, abreviar teu caminho? Eu acredito verdadeiramente nisso, eu invisto em mentorias, em programas para o crescimento e desenvolvimento. Para mim é uma honra imensa, Larissa, ter você aqui, ver o quanto que você avançou. O mérito é todo seu, do quanto que você foi disposta a fazer o que precisava ser feito para construir os resultados que você construiu. Parabéns por isso. E isso só me enche de forças, a verdade é essa, para continuar levando essa mensagem, para continuar fazendo mais episódios do Podpés, estar ali todos os dias no Instagram e mostrando o que é possível. É um caso real de uma médica que não se desviou da boa prática médica, não precisou abrir mão da evidência científica, da boa medicina, e chegou lá, e está chegando, e está crescendo, e está expandindo. Então é trazer para você que está ouvindo esse episódio essa referência, que é possível, esse caminho. Às vezes você até agora não deu o passo porque você diz, eu não quero me corromper, não quero fazer nada de errado, não quero ser charlatão. Não, conheça referências aqui. A Larissa, o caminho dela mostra isso, de alguém que chegou lá, que construiu o consultório particular, que se reconectou com a realização e o propósito de ser médica, fazendo a medicina que ela acreditava ser a melhor medicina para o paciente. Então, obrigada, Larissa, mais uma vez. Gente, não estava programado não, hein, esse final. Eu quero agradecer aqui a todo mundo. Uma salva de palmas, gente, para a nossa convidada. Foi demais esse episódio! Gente do céu, esse foi o episódio número 24 do Podpés Oficial. Mais um episódio dessa nova temporada aqui no Podpés. Cases de sucesso de médicos da Pés Mentoring. Se você não sabe o que é o Pés Mentoring é uma mentoria exclusiva para médicos que querem crescer e prosperar na carreira de forma ética, que eu tenho a honra de liderar esse grupo de mentoria. E nós somos um grupo forte, você está conhecendo ao longo dessa temporada histórias reais de médicos, membros, sócios desse grupo Pés Mentoring, que estão se desenvolvendo de forma meteórica, acessando esse ambiente, essa mentalidade, esse conhecimento e essa estratégia para agregar na carreira e prosperar no consultório. Se você gostou desse episódio, deixa seu like aqui. Se não segue a gente ainda no Spotify, segue a gente aqui no Spotify. Se está acompanhando no YouTube e ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal do YouTube. Larissa, como é que as pessoas te acham? Deixa aqui suas redes sociais para o pessoal te encontrar, te acompanhar de perto também. Todas as minhas redes sociais são @doutoralarice.endócrino. Maravilhosa. @doutoralarice.endócrino. Vou deixar aqui na descrição desse episódio o perfil da Larissa. Entra lá, segue a Larissa, acompanha a Larissa, conheça mais de perto o trabalho incrível que a Larissa faz lá em Belém, na Clínica Liva, ajudando e mudando, transformando a vida dos pacientes com obesidade. Se você é médico, conheça o Kumbuka Minds, um ecossistema de leitura único para médicos que querem melhorar o hábito da leitura, e uma leitura interessante que vai agregar no teu desenvolvimento e crescimento, uma leitura com foco em autodesenvolvimento, empreendedorismo na medicina, outras habilidades que você precisa para empreender. Eu sou fanzaça do projeto, divulgo aqui,
assino embaixo mais uma ferramenta de crescimento e acompanhe o lançamento do método Você Mais Leve. Você que está aqui, que se conecta com isso, com essa visão, você que de alguma maneira quer cuidar mais da sua saúde, quer olhar mais para você, para o estilo de vida que você está levando, para o teu peso, vem aí um produto. Promete te ajudar, tá? Então, esses são as redes sociais da Larice. Já acompanha lá para você não perder nada, não ficar de fora de nenhuma dessas novidades que estão surgindo aí. Esse foi o episódio número 24 do Podpé. Só lhe agradecer, Larice, pela sua participação. Obrigada, foi incrível. Marília, é uma honra novamente, né, estar aqui conversando com você, essa conversa leve. Né? A gente fala muito da sua energia em todos os ambientes que a gente vai. Sua energia chega antes, né, e contamina tudo, o ambiente, sai destruindo ali para o bem, né? Então, que transformação que você faz, né, na vida de todo mundo. E eu falo isso também para os médicos, né? Eu falo assim, os padrões, eles não definem ninguém, né? Todo mundo pode ser aquilo que quer ser. Uau. Isso eu falo lá para os meus pacientes e eu falo para os médicos, né? Médicos amigos nossos, colegas, parceiros de profissão. O padrão de uma estrutura de atendimento ruim que te desvaloriza, você tem o poder de escolha. O Uau. paciente que está tratando a obesidade, que está com as suas dificuldades, ele tem um outro caminho para escolher. Então, eu vejo hoje isso na minha vida, eu transfiro esse pensamento para as minhas filhas, no crescimento delas, né? Que são duas menininhas lindas. Isis e Alice. E é o que eu acredito, a gente sempre tem poder de escolha, de mudar a nossa realidade, de fazer aquilo que a gente realmente acredita. E basta dar o primeiro passo, né? O médico que quer se desenvolver, ele tem que dar o primeiro passo de buscar alguém que dê esse caminho, né? E acredite no seu mentor, acredite no que ele está falando, né? Tenha essa confiança, porque vai dar certo. E faça. Não adianta ficar paralisado. A gente tem que sair do questionamento, que foi uma evolução que eu tive na minha vida pessoal. Parei de ficar questionando tudo e fui lá e fiz. Porque ficar nesse local, né, do questionador, ele trava muito, ele não deixa a gente dar o primeiro passo. Então, vai lá e faz. Tem que ser fazedor, né? Uau. E é isso. Eu acho que é o que eu acredito. E também eu sou uma pessoa também de muita fé, né? Eu acredito muito nessa questão da religiosidade, da espiritualidade. Tenho a minha Nossa Senhora, para quem é de Belém, que é muito importante na minha vida. E acho que tudo isso contamina, né? E passa. São recursos e paz. Tudo é recurso. E é isso. Foi maravilhoso estar aqui com você hoje. Que demais. Gente, eu tô aprendendo até o último minuto desse episódio, porque eu acabei de anotar aqui. Saia do questionamento e vá lá e faça. Tem que ser fazedor. Você foi uma exímia fazedora, Larice. Obediente, colocou as coisas em prática, acreditou nos ensinamentos que a gente entregava ali na mentoria. E tá aí o seu resultado. A prova que você sair do questionamento e ir lá e fazer realmente funciona. Pessoal, obrigada pela presença de todos vocês. Esse foi o episódio número 24 do Podpés. Beijo pra todo mundo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.